Desde que o homem começou a usar a razão e a buscar a verdade, ele teve que ser paciente e se sacrificar, fazendo um esforço muito grande para buscar o conhecimento. Mas o que mais atrapalha essa busca é a ignorância e a mediocridade. Nesses tempos de internet, isso fica muito evidente, né? E hoje eu resolvi explorar esse tema para ver se a gente consegue dar aí um chega para lá nessa mediocridade que está aí assolando o mundo em que a gente vive. O homem sempre usou a imaginação e a intuição para sobreviver. Foi assim que surgiram em sua mente as primeiras ideias, né, e se desenvolveram os primeiros pensamentos. Essa jornada, o homem foi descobrindo muitas coisas, né, que acabaram aumentando o desejo de conhecimento. Se a gente analisar aí da pré-história até hoje, o homem evoluiu de uma maneira impressionante. Só que a gente anda vendo uma involução de parte da humanidade, né? E isso é muito ruim, que lá na frente pode inviabilizar a sobrevivência da nossa espécie. Hoje o mundo anda nervoso, né? Parece que tem um redemoinho aí sugando as nossas energias a todo momento e contribuindo aí para uma certa calamidade psicológica. Nós estamos vendo aí as guerras, o terrorismo, os ditadores, os intransigentes. Se você olhar aí por certo ângulo, vai perceber que esse processo é cíclico, né? De tempos em tempos ele volta. Parece aí que de tempos em tempos a história se repete. O mundo se move e avança, e sobretudo nos últimos 2 séculos a gente tem visto aí o aumento de inúmeras correntes intelectuais, né? Só que as correntes relacionadas ao campo do pensamento e da psicologia humana, elas não trouxeram nada de novo ou nenhuma ideia acertada sobre a orientação do homem no que se refere aí ao seu aperfeiçoamento, né? E agora a gente vê as redes sociais potencializando aí os exibidos, que são aqueles que buscam sucesso a qualquer preço, e pior, né, se acham os donos da verdade. Por outro lado, a gente vê muita erudição nas especulações filosóficas e psicológicas, mas em matéria de resultados práticos, não aparece nada de efetivo. A gente vê que o homem continua o mesmo e não melhora, ele só piora. Muitos estudiosos aí acompanham e estudam os pensadores antigos, os pensadores contemporâneos, mas a impressão que me dá é que eles não estão conseguindo trazer soluções para corrigir esse desalinhamento mental que está acontecendo na sociedade moderna. E aí a vida vai se destruindo aos poucos, né? Porque tempo que se perde é vida que se passa sem a menor perspectiva de recuperação. E aí a mediocridade reina, né? Do espectro político, então, nem se fala. A gente vê aí, né? Pessoas de direita, de centro e de esquerda têm demonstrado essa deficiência de forma gritante. A gente tem acompanhado isso nos últimos anos. Só que nos grupos de esquerda e na imprensa em geral, a situação, para mim, é mais grave ainda. Porque a gente está vendo pessoas que têm a pretensão de manejar os séculos, as épocas, as diversas culturas, como se eles fossem meros conceitos e que podem ser modificados para atender aos seus interesses ideológicos ou até mesmo interesses pessoais. Eles ignoram a importância histórica desses fatos. Isso é que é ruim. Eles se apossam de frases e de palavras que não exigem muito esforço
mas nos textos publicados por eles a gente não encontra nada de profundo, né? O que a gente vê são apenas pensamentos desgastados pelo uso, é o que parece. Eu não sei se você já reparou que num dia esse pessoal propõe uma coisa que é defendida com veemência, mas no dia seguinte substitui essa proposição por uma outra ideia mais ousada, às vezes até antagônica, esquecendo aí tudo que eles disseram. E fazem isso só porque essa nova ideia faz muito mais barulho e encontra mais pessoas dispostas a difundi-las, né? E difundi-las nesse local onde a mediocridade reina, que é a internet. A mediocridade nas redes sociais é um fenômeno cada vez mais evidente, eu diria impactante, né? Nas plataformas digitais, a gente observa uma proliferação de conteúdo assim, muito superficial, sem substância e muitas vezes desprovido de qualquer reflexão crítica. Esse ambiente propicia uma cultura que favorece a quantidade em detrimento da qualidade, né? E isso acaba levando a uma disseminação de ideias rasas e simplistas. E o pior é que os nossos jovens é que são as principais vítimas, né? Essa busca incessante por likes, compartilhamentos e validação social, muitas vezes leva à produção de conteúdo que tem o objetivo apenas de chamar a atenção. Só que eles não oferecem nenhuma contribuição significativa. A mediocridade se manifesta na superficialidade e nas interações, né? Na disseminação rápida de informações, sem a verificação da sua veracidade também, eu diria, na prevalência de padrões estéticos em detrimento de um conteúdo substancial. Além disso, a mediocridade nas redes sociais, ela contribui muito para a polarização de opiniões, né? Uma vez que o conteúdo, muitas vezes, ele se apoia em algumas generalizações simplistas e faz isso só para atrair a atenção. Então, isso acaba criando um ambiente propício para a propagação justamente da desinformação e contribui para a formação das bolhas sociais que a gente está vendo. E nessas bolhas as pessoas estão expostas apenas àquelas perspectivas que confirmam as suas próprias opiniões. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou completamente contra a regulação das redes sociais. Eu acho que para combater a mediocridade nessas plataformas, a solução não é a censura, é justamente a promoção da educação digital. A gente tem que incentivar a verificação das informações e também a gente precisa fomentar a produção e o compartilhamento de conteúdo aí que seja enriquecedor e substancial, né? É fundamental cultivar uma cultura de pensamento crítico e promover um diálogo construtivo. Se não for assim, não tem jeito. Só assim a gente vai contribuir para elevar o nível das interações online e promover aí uma participação mais significativa e informada nas redes sociais. E o que a gente já pode fazer já, né? Primeiro, é procurar verificar as fontes de informação que a gente recebe, né? A gente precisa desconfiar dos títulos sensacionalistas, né? Porque, na maioria das vezes, eles são projetados somente para chamar a atenção, mas podem não refletir com precisão o conteúdo real da informação. Já vi muito isso. Por outro lado, nós não devemos compartilhar as informações sem ter a certeza de que elas são verdadeiras. É preciso que a gente verifique a autenticidade das contas e dos perfis que chegam até a gente. Uma coisa é certa, né? Nós não podemos acreditar em tudo o que a gente lê nas redes sociais.
Nós temos que checar a informação. Nós temos que ler além das manchetes. Os títulos, como eu já disse, podem ser enganosos. E eu vou repetir o que eu já disse aqui. Todos nós, sem exceção, nós precisamos desenvolver habilidades de pensamento crítico. As pessoas parecem que desaprenderam a pensar. Nós precisamos reaprender a pensar. Todo mundo tem que ter disposição para questionar informações e considerar aí diferentes perspectivas antes de aceitar qualquer coisa como verdade. A conscientização e a cautela, elas são essenciais não só nas redes sociais, como na vida, né? Não há nada de errado em você ser uma pessoa mediana. Uma pessoa mediana geralmente alguém que está na média ou no meio de um grupo aí em termos de habilidades, características e até de realizações. Isso pode indicar uma posição neutra, sem se destacar de maneira notável em relação aí às outras pessoas. É bom deixar claro que ser uma pessoa mediana não implica necessariamente falta de qualidade ou de competência. Pode simplesmente indicar uma posição intermediária. Eu me considero uma pessoa mediana. Não vejo problema nenhum nisso. Agora, uma pessoa medíocre, por outro lado, ela está associada a uma falta de excelência, falta de qualidade, até falta de distinção. E isso indica um desempenho ou uma qualidade abaixo da média, né? Muitas vezes devido à falta de esforço, de ambição, ou até de algum padrão mais alto. Uma pessoa medíocre, ela pode não se destacar positivamente em comparação com os demais, né? E pode ser caracterizada como uma pessoa conformista, ou que não tem interesse em buscar a excelência. E eu encerro o nosso podcast de hoje com uma frase que me chamou a atenção e que vale a pena refletir sobre ela. É a seguinte: navegar na mediocridade é escolher ficar ancorado no porto da insignificância.